Ainda Estou Aqui. Esse é um filme do Walter Salles, protagonizado pela Fernanda Torres e candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O que temos como pano de fundo a história da ditadura militar no Brasil e a gente vê a luta da mulher do Rubens Paiva para fazer justiça depois do desaparecimento do seu marido. Um crime sem castigo, porque não encontraram o corpo. O período que o filme retrata é o período da década de 1970, quando, com base no AI-5, o Brasil viveu um período chamado Anos de Chumbo, que coincide com os governos Costa e Silva e do Médici, em que as pessoas eram presas, torturadas e mortas por lutarem contra o Estado ditatorial. Os chamados Anos de Chumbo, ele é um período do vale tudo, em que as garantias individuais foram suspensas, direitos humanos não existiam, habeas corpus também não, só mais tarde que isso é restabelecido. Então, assim, as forças de repressão atuavam livremente. O contexto mais geral disso é a Guerra Fria. O Brasil era alinhado aos Estados Unidos e havia a luta, a eterna luta contra o comunismo. Claro, alguns grupos no Brasil eram simpatizantes, né, defendiam que a ditadura fosse extinta, que houvesse mais liberdade. Tudo isso era confundido também com o comunismo. O Brasil estava atendendo a uma política externa dos Estados Unidos, né? E os grupos internos começaram a se organizar para resistir a tanta violência do Estado sobre o cidadão, como se fosse uma coisa proibida, claro que era proibido, mas como se fosse errado o cidadão se defender contra as atrocidades cometidas contra ele, ou contra grupos, ou contra as liberdades individuais fundamentais que o Estado deveria proteger, né? Esse período também é chamado de ditadura civil-militar, porque muitos empresários, muitos civis, empresários, muitos políticos, muitas instituições conservadoras fizeram parte deste apoio ao governo. Sem contar que a imprensa, a grande imprensa da época, ela era cooptada e ela era colaboradora desse sistema. Alguns jornalistas, alguns empresários da área de comunicação ganharam muito dinheiro fazendo a defesa da ditadura militar. Havia uma necessidade de fazer propaganda e de estabelecer que aquele estado de coisas era preciso, era necessário, e que havia uma defesa do país contra os grupos que ameaçavam a soberania nacional, ou então que havia internamente inimigos que precisavam ser combatidos a qualquer custo, segundo um vale tudo. E o que a gente tem também, nesse contexto da luta contra a ditadura, é que além do Rubens Paiva, outros líderes famosos também lutaram contra a ditadura. Temos a história do deputado Carlos Marighella, do capitão do exército Carlos Lamarca, do jornalista Vladimir Herzog e dos religiosos Frei Beto e Frei Tito de Alencar. E o que a gente tem também é que outros nomes menos famosos também lutaram, morreram, seus corpos nunca foram encontrados, suas famílias estão sem saber o paradeiro até hoje. Somando aí mais de 200 pessoas nessas condições. A Comissão Nacional da Verdade, entre 2011 e 2014, apurou que no Brasil deste período mais de 200 pessoas foram mortas e seus corpos desaparecidos. É uma coisa, uma mancha que vai ficar para sempre na nossa história, né? E alguns, pior, né, acabam defendendo, dizendo, mas no Brasil matou-se pouco. Comparando lá com a ditadura do Chile e de outros países, no Brasil matou-se pouco.
essa frase tem que ser revisitada, tem que ser refletida. Como assim? Matou-se pouco? Ao final das contas, a lei da anistia de 1979 anistiou os dois lados, mas deixou impunes, né, os crimes cometidos, né, as pessoas que torturaram, que mataram e desapareceram com aqueles que lutavam contra a ditadura. Há um sentimento de impunidade muito grande. E o filme Ainda Estou Aqui reacende o debate sobre a ditadura, sobre o período, né, dos anos de chumbo, e também reacende o debate sobre a lei da anistia. Um abraço.